Eu tinha parado quando eu falei sobre o lote. Observa o seguinte, nesse processo o lote ele tá no meio, são 5, tem o projeto, o job, o lote, massa e contínuo. Nós vamos falar agora sobre massa e contínuo. A produção em massa é o mais característico da produção, mas a maioria dos processos produtivos, eles são em massa. Mas o mais... É agora. O que é o exemplo mais utilizado é de produção de automóvel. Mas se você pegar a maioria das coisas desses produtos como celular, televisão e geladeira, né, são produção em massa. Aquilo entra e sai lá do outro lado aquela quantidade grande. Eu já tinha falado inclusive sobre a produção como exemplo, a produção de parafuso, que sai aquela quantidade de parafuso muito grande e aquilo já vai sendo entregue. A produção em massa, ela tem baixa flexibilidade de mix, ou seja, de poucos produtos. Óbvio que as fábricas produzem uma quantidade grande de produtos, mas em cada processo produtivo daquele, ela está produzindo um tipo de veículo. E aquele veículo tem pouca flexibilidade naquele veículo. Hoje a gente consegue um pouco mais, mas em um processo, aí nós estamos falando de veículo, mas na maioria dos processos a flexibilidade é menor. A divisão de tarefa ainda existe na produção em massa. Ele é muito característico na produção em massa. Outro aspecto são produtos padronizados. Mesmo no automóvel, que hoje já se consegue personalizar esses automóveis, mas o nível de personalização ainda é pequeno se nós formos comparar para a alta costura, que você chega lá e fala, não, eu quero que o terno, a roupa, o vestido de noiva tenha uma cauda mais longa, tenha isso, tem uma característica qualquer. A qualificação da mão de obra em relação aos outros também é mais baixo. Então apesar de que hoje a qualificação de mão de obra é alta, mas em relação aos outros é mais baixo. Outro aspecto é o controle da qualidade. O controle da qualidade na produção em massa, ele tem que ser um controle constante, contínuo, né? Então, não é como nos outros em que o controle está dentro do próprio processo. Aqui o controle, na maioria das vezes, ele é externo ao processo, apesar de se tentar cada vez mais trazer características dos outros tipos de produção para a produção em massa. Bem, outros aspectos, né, da produção em massa é a supervisão da produção. Ela é mais complexa, porque os processos normalmente são mais complexos. Precisa ter um bom balanceamento do tempo de produção e o baixo tempo de produção de item, e por isso ele é em massa, porque vai produzir uma quantidade muito grande no menor tempo possível, lógico, considerando o tipo de produto. Não dá para comparar o tempo de produção de um parafuso para o tempo de produção de um automóvel. Por fim, nós vamos falar do sistema contínuo. E aí, quando a gente fala em batelada e contínuo, vocês estão acostumados e já discutiram bastante isso, né? Exemplos de sistema contínuo de produção é produção de água, produção de energia, produção de aço, e aí você tem uma porção de outras coisas que pode ser considerado. O que tem o que diferencia esse sistema contínuo? Ele tem um alto volume de produção e a facilidade de ser movida entre um processo e outro, né? Por exemplo, vamos pensar na produção de energia. Você pode ter sistemas de produção de energia em paralelo, em que você vai trocando aqueles sistemas, move para um lado, move para o outro com uma certa facilidade. Outra coisa é a flexibilidade. Essa flexibilidade é baixa. Não dá para falar, agora eu vou produzir, nós estamos falando de energia, né? Vou produzir uma voltagem X, daqui a pouco eu produzo outra, ou eu coloco com uma quantidade de corrente, outra corrente. Não. A flexibilidade no sistema contínuo, por quê? Porque ele é contínuo, você vai produzindo, né, aquela quantidade lá determinada. O produto é padronizado, há um alto nível de padronização, porque você está produzindo uma quantidade grande continuamente, não dá para ficar parando o processo. E a qualificação da mão de obra também, nesse caso,
ela é mais baixa. Lembre-se que nós estamos vendo uma gradação de volume mais baixo, ou único no caso do projeto, mão de obra altamente qualificada, ou produção em massa ou contínuo, grande volume, mão de obra menos qualificada. Por quê? Porque tem exigências menores em relação à mão de obra ali no momento em que está sendo produzido. Só para terminar, o contínuo, o controle da qualidade é feito normalmente por testes e indicadores. Você está produzindo água, vai lá para ver se aquela água está de tempo em tempo, tira a água, produzindo um produto químico qualquer, né? Esse é um sistema de produção, produzindo um produto químico qualquer, por exemplo, né? Muito comum na indústria química, e você vai lá e vai tirando as amostras, faz o teste, avalia os indicadores. Por outro lado, a supervisão da produção é mais complexa, até porque você está produzindo uma grande quantidade, então tem que acompanhar diuturnamente aquela produção para evitar que tenha problemas. Então, só dando continuidade, e aí nós vamos continuar falando dos processos de manufatura. Lembra que nós colocamos um gráfico mostrando duas variáveis, variedade e volume, de alto a baixo e de alto a baixo em termos de variedade e volume. Agora, nós vamos fazer uma análise de tipos de manufatura, né? Levando em conta essas duas variáveis. Se eu pegar aqui, então eu tenho na vertical a variedade, na horizontal o volume. O projeto, ele tem um baixo volume, mas ele tem uma variedade mais alta. Então eu posso ter uma variedade para trabalhar agora com um projeto, um outro projeto totalmente diferente. Eu tinha feito um comentário de montar um projeto para mitigar a pandemia, né? Aí, se for uma cidade pequena, você pode montar um projeto para uma cidade pequena, um projeto para uma cidade grande, um projeto para uma cidade mais comercial, um projeto para uma cidade mais industrial, ou um projeto para uma cidade como Guaratinguetá, que tem mais funcionários públicos, né? Então, ela vai ser mais alta. Veja, quando eu estou falando contínuo, estou falando numa variedade muito baixa, porque geralmente você vai ter um produto saindo naquele processo produtivo, em compensação, o volume é muito alto. O processo em lote ou batelada é um processo que está no meio. Ele tem uma variedade, um volume médio, e aí nós temos que levar em conta, porque estão considerando os outros tipos. E por fim, isso nós estamos falando para bens. Mas nós podemos pensar também no caso de serviços. Eu tenho 3 tipos: serviços profissionais, as lojas de serviço e serviço em massa. Vou dar um exemplo. As características são muito parecidas, mas serviços profissionais. Então, vamos imaginar um cabeleireiro. Eu falei lá também, né, da produção do serviço. Lá eu tinha falado do produto, a roupa. Mas tem um serviço por trás dessa roupa de alta qualidade, produzida em ateliês, né? Aí se nós pegarmos o serviço, eles são serviços altamente especializados, muito especializados. Uma coisa interessante é que, não está descrito aqui, mas a participação do cliente, ela é mais alta quando a variedade é alta e o volume é baixo, e ela é mais baixa no serviço em massa quando o volume é alto e a variedade é baixa. Vamos dar um exemplo no caso dos serviços profissionais. O serviço profissional está falando também daquele profissional que vai à sua casa para fazer um determinado serviço, né? Fazer um reparo, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter uma participação maior. Vamos pensar que surgiu lá na sua casa um problema específico, vazamento de água. Vai lá o profissional para resolver aquele problema de vazamento de água. Não dá para você falar com o cara, vai lá em casa e resolve e fica. Normalmente a gente tem que estar lá junto para explicar
para acompanhar, para verificar, porque o profissional vai depender de informações, né? Onde que está tal coisa, de onde vem, para onde vai. Outro é a loja de serviços. A loja de serviços é um local que vai prestar determinados serviços. Então, vão imaginar uma lavanderia. Então, você vai lá, leva o produto para ser lavado, um produto muito específico, entrega aquele determinado produto. Quando a gente está falando em serviço, tem que pensar em outra coisa, que existe uma área de front office e back office. Front office é a frente, que é o atendimento ao cliente. O back office é o serviço que é feito lá atrás, né? Normalmente é atrás da loja, que a gente não vê. Esse serviço de back office ele vai depender do serviço do front office. E o interessante é que o serviço profissional ele depende mais do back office. O contato do cliente está lá no back office. No serviço em massa, eu vou comentar sobre ele, o contato do cliente é o mínimo possível no back office. No caso da loja de serviço, vamos imaginar que você vai numa loja para levar a roupa para lavar. Chega lá, a pessoa percebe que tem a bainha se soltou. Então você vai lá no fundo para poder fazer a medida, para definir exatamente como que é a bainha do produto. Então, percebe? Nesse caso, ele não é tão especializado, mas também não é em massa. Vamos pensar um serviço em massa? Banco. Banco é um serviço em massa. Ele tem uma carteira de produtos lá, um portfólio de produtos. Aliás, o interessante é que o banco ele quer o mínimo de clientes possível no back office. Por quê? Porque back office é caro, front office é mais barato. Então ele cria todo aquele aparato tecnológico, hoje inclusive colocando a gente para trabalhar nos computadores, mas são produtos em massa. Seguro é outro serviço em massa. Então você vai lá, solicita empréstimo, guarda do dinheiro, né, que é o depósito, é apenas guardar dinheiro, tudo isso é serviço em massa. Você resolve rapidamente, liga para o cara, fala com ele e toda a parte operacional do serviço ela está lá na parte que a gente nem vê, aliás, nem pode ver no caso de banco, por exemplo. Então, ficou claro isso? Olha só, nós estamos falando aqui tanto na parte dos bens, né, produção de bens específicos aí, e aí a relação volume e variedade, né, o projeto ele é de volume baixo e alta variedade, o contínuo ele está no ápice, vamos dizer assim, apesar de estar ao contrário, no ápice do volume, que é a grande quantidade de volume, mas a variedade é mais baixa. E por fim, os serviços, né, que tem essas características, a gente poderia dividir em outros aqui, tipos de processo e operação de serviço, mas esses três, eles são suficientes para deixar bem claro os tipos de serviço. Queria só chamar a atenção de que, quando nós estamos falando na manufatura aditiva, nós temos que pensar, a manufatura aditiva, ela envolve a produção dos bens e a produção de serviço. Então nós temos que pensar nesse quadro e verificar onde é que se enquadra essa manufatura aditiva e aqui nesse caso também porque ela tem o serviço junto. Beleza? Na semana que vem eu vou trazer mais alguma coisa aí para nós trabalharmos e discutir. Um abraço para você e bom fim de semana, sim?